E a gente segue falando sobre a expectativa da super quarta, porque a decisão de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, marca a semana do mercado financeiro. E é sobre essas expectativas da super quarta que eu falo agora com a Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital. Tudo bem? Muito bem-vinda mais uma vez aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente, Tatiana. Boa tarde, obrigada pelo convite. Quero muito te ouvir sobre a sua projeção diante dessas dúvidas aí do mercado. Qual que pode ser o caminho que o Copom vai seguir amanhã? Qual que você acha que pode ser esse caminho? Estamos falando de uma manutenção dos juros ou talvez uma leve alta? Isso, o mercado está bem dividido, né, com relação aí às expectativas. Eu estou com a turma que espera uma leve alta e o encerramento do ciclo, né? Então, eu acredito aí que para amanhã faz sentido, dado que o cenário de inflação continua bastante adverso, né? Então, a inflação corrente, ela está muito acima da meta de inflação de 3%, a inflação corrente está em 5,3%, dependendo do item, por exemplo, o item de serviços subjacentes, que são mais sensíveis ao ciclo econômico, ou seja, mais sensível à política monetária, está ali próximo dos 7% na variação anual, né? Então, a inflação corrente está ainda muito distante da meta, as expectativas de inflação também estão distantes da meta para 2026, para 2027, 2028, e a atividade econômica bastante resiliente, né? Ontem a gente teve ali o IBCBR, que é a proxy do PIB, que o Banco Central calcula para o PIB mensalmente, mostrando aí uma indicação do PIB para o segundo trimestre crescendo 0,8%. É só o mês de abril, ainda tem maio e junho, esse número pode cair, mas é uma indicação bastante de atividade bastante forte. Então, faz sentido, nesse cenário ainda de economia adversa, de cenário de inflação adversa, com as incertezas externas mantidas, né, a questão da pauta comercial dos Estados Unidos, as negociações pouquíssimas foram concluídas, e para adicionar, agora a gente tem esse conflito Israel-Irã, né, que também pressiona, por exemplo, um preço, uma variável de custo bastante importante, que é o preço do petróleo. Ele entra, não é só a parte de combustíveis que ele pressiona a inflação como um todo, porque o petróleo ele está nos produtos químicos, ele está nas embalagens, então em todos os plásticos, ele tem um poder ali de custo, de aumento de inflação bastante grande. Então, nesse cenário, faz sentido o Banco Central estar no final do ciclo, né, chamar a atenção, né, que com esse último aumento o ciclo foi aí de 450 pontos de alta, encerrar o ciclo, falar que vai manter a taxa elevada por um horizonte relevante, mas terminar esse ciclo encerrando ele explicitamente no comunicado e dando mais essa calibragem, subindo as taxas Selic de 14,75% para 15%. E aí, para esse cálculo também que você está fazendo, eu te pergunto se talvez para esse ano ainda, levando em consideração a projeção do Boletim Focus para a Selic, você já está prevendo talvez um corte de juros ou não necessariamente? Corte de juros seria só para o ano que vem? Eu tenho uma expectativa de corte de juros na última decisão do ano, que é dezembro. Por conta justamente 15% do patamar da Selic, e além disso, né, em termos reais, a taxa de juro real está na casa dos 9%. Isso é extremamente apertado, né? Então, eu acredito que a política monetária vai ter efeito na atividade econômica e na inflação nos próximos meses, né? E para o final do ano, a última decisão do ano, já vai caber aí um início de ajuste do aperto, um início de flexibilização do aperto da política monetária com redução de juros. Perfeito. E aí aproveito para te perguntar também, porque você citou o IBCBR dessa semana, que é um ponto importante, só que a gente teve quase que uma indicação contrária na semana passada, com o IPCA, que veio num caminho melhor do que estava sendo projetado, mas ao mesmo tempo veio o IBCBR também mostrando talvez uma força maior da economia. Nesse caso, o IPCA não pode ter confundido um pouco esse cenário ou não necessariamente?
Não necessariamente, Perfeito. porque o IPCA é um número, então saiu uma inflação que foi a inflação de maio, né? Ela veio, no mês, ela veio melhor do que o esperado, mas ainda no 12 meses, e principalmente na abertura, nos núcleos, né? Então, esses serviços subjacentes que eu falei, que é mais sensível à política monetária, os serviços intensivos de mão de obra, né? Alguns itens você consegue ver a inflação ainda muito distante da meta, né? Então, e o Banco Central, ele olha a tendência, ele não olha um número, né? Nem em relação à atividade econômica, nem em relação à inflação. Então, na inflação, ele não vai olhar a variação do mês de maio, ele vai olhar a tendência da inflação e principalmente essa parte de núcleos, o que ela está apontando. E na parte de serviços, ela está apontando para uma inflação aí ao redor de 6%, que é o dobro da meta, né? Então, eu acho que o número de maio é para ser comemorado, a inflação de maio mais baixa que o esperado é para ser comemorada, mas ela não define e nem orienta a política monetária. O que vai orientar a política monetária, deveria orientar a política monetária, é a tendência da inflação, a tendência dos núcleos, a tendência das expectativas de inflação, o que as pessoas esperam da inflação para frente e a tendência da atividade econômica. E aí, aproveito para te perguntar também como é que está a projeção da inflação na sua avaliação, olhando lá para frente. Talvez a gente pode começar a tentar chegar perto da meta, talvez o teto da meta, vai no fim desse ano, ano que vem. Eu estou ainda sendo um pouco mais legal, talvez não projetar perto da meta aí, mas talvez o teto. Sim, eu acho que tem espaço, mas eu Tá. sou uma das pessoas mais otimistas no mercado com relação à projeção da inflação. Então, eu espero a inflação na casa dos 4,9%, 5% no final desse ano, né? E indo para 3,8% no final do ano que vem. O que quer dizer que entre o final desse ano e o começo do ano que vem, a gente já vai estar próximo do teto da banda, né, que é de 4,5%. Né? O centro da meta é 3%, e aí o intervalo de confiança, de flutuação, mais 1,5% dá 4,5%. Então, eu acho que no começo do ano que vem a gente já deve estar ali no teto da banda de flutuação da meta e mais para o final do ano se aproximando ali mais próximo do centro da meta. Tudo isso por quê? Porque eu realmente acredito que 9% de taxa de juros real vai fazer efeito nos canais de transmissão de política monetária, que são a própria atividade econômica, o crédito, as expectativas, né? Isso vai ter efeito e a inflação ela vai começar a performar melhor. E eu chamo a atenção que os IGPs já estão mostrando uma performance bastante diferente, né? Então, a gente vem aí de um mês de GPDI, GPM, GP10 em deflação, né? E a inflação no atacado ela já está desacelerando. Isso ajuda a inflação no varejo também a desacelerar um pouco mais à frente. Perfeito. Eu queria até aproveitar para ver o que tipo de recado a gente pode esperar por parte do Banco Central, por parte do Gabriel Galípolo, amanhã, depois dessa reunião. A gente sabe que está tudo muito em aberto para as próximas reuniões, pelo menos até a última reunião. Esse foi o recado que ficou muito claro por parte do BC. Portanto, o que esperar dessa reunião do Copom em termos aí de recados importantes para o futuro, para a gente ficar atento e de olho nisso? Eu acho que tem um recado que ele já vem dando, mas ele vai dar maior ênfase, que é a taxa é necessário que o Banco Central mantenha a taxa nesse patamar elevado por um longo período, né? Então, que a gente chama, né, no jargão, higher for longer, né? Então, ele vai enfatizar essa sinalização de que o plano de voo é manter essa taxa de juros tempo suficiente para ter efeito e começar a ver a inflação realmente convergir para a meta, né? Um outro ponto que eu acho que vai ser bastante importante vai ser reforçar também uma outra mensagem que ele já tem dado há bastante tempo, do compromisso com a meta. Então, ao mesmo tempo que eu espero que eles oficialmente encerrem o ciclo, eu acho que esse encerramento do ciclo ele vai vir acompanhado de que, olha, estamos comprometidos com a meta e vamos fazer o que for necessário para alcançar ela. O que significa que por mais que tenha encerrado o ciclo, vai ficar observando os dados tanto de inflação e de atividade econômica, e se essa inflação começar a divergir de novo do caminho para o centro da meta, obviamente, o
um aperto monetário adicional não está descartado. Eu acho que isso é mais um desejo meu, mas eu acho que o Banco Central deveria vir com uma comunicação muito dura nessa decisão. Sabe, o que o mercado costuma falar de comunicado hawkish. Eu acho que, principalmente se ele encerrar o ciclo oficialmente, ele tem que vir com um comunicado hawkish, porque a gente ainda tem muitas milhas, né? Parafraseando o pessoal do Fed, a gente tem muitas milhas ainda até conseguir trazer a inflação para a meta. E aí, para além dessas dúvidas que a gente tem, principalmente com relação ao fiscal aqui do Brasil, a gente tem um cenário também de muita instabilidade global, né? De geopolítica global, de mercados globais como um todo. E isso, sem dúvida alguma, também acaba pesando nas decisões de política monetária do Banco Central também. Não à toa, esse ponto dessa instabilidade global tem sido também apontado pelo presidente do Banco Central como um ponto relevante para a gente ficar atento, né? Sim, sim. E principalmente agora, afetando o preço do petróleo para cima, né? Pressionando o preço do petróleo para cima, como eu disse, né? O preço do petróleo, ele tem um efeito, pode ter né, gerar uma pressão inflacionária, e não é só por conta dos combustíveis, que já seria bastante relevante, é porque ele está em quase tudo na cadeia produtiva, né? Nos químicos, nos plásticos. É impressionante como você tem a inserção de petróleo na cadeia produtiva. Então, é uma incerteza adicional e que tem que ficar bastante atento. Então, por mais que eu acho que eles estão no final do ciclo, eu acho que faz sentido um comunicado duro, um comunicado hawkish, para conter, né? Para justamente ajudar nas expectativas, na contenção das expectativas. Muito bem, Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital, obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Volte sempre, viu? Obrigada. Eu vou voltar todas as vezes que vocês convidarem. Por favor, a gente adora. Boa semana aí para vocês. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada.